crianças, vamos para mais um dia de aula. Hoje vamos iniciar com Natureza e Sociedade na nossa aula de terça-feira, né? E aí, você lembra sobre o que nós estávamos estudando na nossa aula de Natureza e Sociedade? Nós estamos no capítulo 7, né? Já demos início. Antes das atividades, nós começamos a estudar sobre o quê? Sobre moradias, sobre as casas, né? Nós vimos diferentes tipos de casas, diferente na construção, diferente no tamanho, né? E nós vimos diferentes materiais que são utilizados na construção das casas. E esses materiais também dependem da região, do lugar onde essas casas estão sendo construídas. Vocês lembram sobre isso? Então, vocês viram também qual é o material que foi utilizado para construir a casa de vocês, não é verdade? Hoje nós vamos dar continuidade sobre este assunto. Então, nós vamos ver no nosso livro de Natureza e Sociedade, na página 28 e 29. E vamos conversando, vamos explicando para poder resolver a atividade, tá bom? Então, vamos lá. Ler e descobrir. Na página 28. Leia o poema abaixo, depois responda as perguntas. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do poema e depois vamos responder a atividade. As muitas casas da gente. Hoje, na minha escola, a aula foi diferente. Meu professor falou sobre as muitas casas da gente. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem também casa de palha, de gelo ou mesmo de folhas. Apesar das diferenças, as casas precisam ter teto, paredes, portas e janelas, sossego para oferecer. Em nossas casas contamos com afeto e atenção, pois são espaços de descanso e também de proteção. Gostaram do poema? Acompanharam? Depois vocês podem ler de novo, tá bom? Fazer novamente a leitura deste poema. Então, nós estamos vendo aqui, na página 28 ainda, a imagem de uma casa e de uma família. Olha só, tem papai, tem uma mamãe, tem um bebezinho e tem um garotinho. Aqui nessa imagem, observem a imagem, tá, crianças? É muito importante vocês observarem, que é pra gente falar sobre o assunto. Então, além, né, a gente está falando sobre moradias, sobre a casa. Nós vimos que a função de uma casa é proteger, né? A gente constrói uma casa para quê? Vamos pensar, para que será que a gente constrói uma casa? A gente constrói uma casa, todo ser humano tem uma casa para se proteger do sol, se proteger da chuva, né? Aqui no nosso texto falou que, apesar das casas serem diferentes, todas têm teto, paredes, portas e janelas. Então, o teto serve para nos proteger do sol, da chuva. Tem as paredes, tem as portas e janelas que servem para nos dar segurança, né? Se eu boto uma porta e uma janela na minha casa, além da janela servir para ventilação, elas servem para nossa segurança. Com o passar dos tempos, né, a gente vai adquirindo coisas para dentro da nossa casa. A gente compra uma televisão, aí a gente compra uma geladeira, compra um som.
E aí eu preciso sair. E quando eu saio, eu faço o quê? Eu deixo minha casa toda fechada, não é verdade? A gente não fecha a casa para proteger as coisas que nós compramos, né? Tem algumas casas que tem grades. A sua casa tem grade? Então, isso é importante para a segurança da gente e das coisas que nós possuímos dentro de casa. Mas além da casa servir só para nos proteger, ela tem outra função. Dentro da nossa casa, junto com a gente, mora a nossa família, não é? Porque na nossa casa também é espaço de quê? Afeto, proteção e descanso. É na nossa casa que a gente se sente à vontade, não é? Não é diferente quando você está na sua casa, que você se sente livre, você não tem liberdade para fazer o que você quiser. Você pode mexer na geladeira na hora que quer, você tem o seu quarto, que ali é seu, você pode deitar na hora que você quiser, você tem as suas coisas que você pode mexer. Na sala tem a televisão que você pode assistir o seu desenho na hora que quer, não é verdade? Então, na nossa casa, a gente tem a liberdade, a gente se sente bem na nossa casa, diferente de quando a gente vai para casa de outra pessoa, que a gente já não pode fazer essas mesmas coisas. Então, a gente descansa. Então, além de proteger a nossa casa, ela serve para te descansar, relaxar, a gente se sente bem. E para a gente se sentir melhor ainda, a casa também é um espaço de afeto. Quando eu digo afeto, quer dizer o quê? Que as pessoas que moram na casa junto com você, a sua família, elas convivem com você e para essa convivência ser boa, precisa ter o quê? Respeito, precisa ter amor, precisa ter conversa, não é verdade? Será que uma casa, ela só é importante para a gente entrar, tá lá dentro? Não. É onde a gente tem as pessoas que a gente ama perto da gente, que convivem com a gente, que cuidam, não é? A mamãe e o papai não cuidam de vocês? Pois é. Então a casa, além de proteção, tem a função de acolher, de nos dar essa paz, essa tranquilidade, tá bom? E é um lugar onde deve existir bons sentimentos para ser compartilhado com todos da família, tá certo? Onde você tem que colaborar, você ajuda como pode, né? Você tem 6 anos, 7 anos, mas você já pode fazer alguma coisa para colaborar com a sua casa. Você pode arrumar o seu quarto. Isso você vai estar colaborando na limpeza do seu quarto, da sua casa, né? Do ambiente que você convive com sua família. Então, bora lá. Na questão número 1, circule no texto os materiais usados para fazer uma casa. Lá no texto tem uma parte onde tem escrito os materiais usados para fazer uma casa. Eu copiei ele aqui, ó. Casa de barro, madeira, de pau a pique ou tijolos. Tem também casa de palha, de gelo ou mesmo de folhas. Então, quais são os materiais usados? Você vai lá na segunda estrofe, tá? Na segunda estrofe do texto, são 4, né? Tem a primeira, a segunda. Aí você vai procurar. Quais são os materiais? Casa de barro. Aí circula só a palavrinha. Barro. Madeira. Casa de quê? Tijolos. E tem o que? Casa de palha. Gelo. E folhas, certo? Então, esses são alguns materiais utilizados para fazer as casas.
Quando a gente fala de pau a pique, o que é utilizado para fazer essa casa? Madeira, né? Então, circula somente a palavra madeira, tá certo? Então, você já descobriu, né? Qual é o material usado para fazer a sua casa? Qual foi utilizado na construção da sua casa? E uma casa de gelo? Você já viu uma casa de gelo? A gente vê, né? Eu já vi só na televisão, nesses lugares que são muito frio, muito gelado, que eles constroem uma casa de gelo, que nós chamamos de iglu, certo? Que nem a casa dos índios, que é construída de palha e é chamada de oca, as casas de gelo são chamadas de iglu, tá bom? E lembrando que além das pessoas, além dos humanos que constroem as suas casas, tem também animais que constroem as suas casas, né? A formiguinha constrói uma casa para elas. Tem um pássaro chamado João de Barro, que ele constrói uma casinha. Os pássaros constroem os ninhos, né? Então, até os animais, eles fazem as suas próprias construções, porque eles também querem um lugar para se abrigar e descansar e colocar os seus filhotinhos para proteger, não é verdade? Vamos lá para a questão 2. De acordo com o texto, o que uma casa precisa ter? Lá no texto tem dizendo o que uma casa precisa ter. Uma casa precisa ter teto, paredes, portas e janelas. Bora lá, imagine a sua casa. A sua casa tem um teto? A sua casa tem paredes? A sua casa tem portas? A sua casa tem janelas? Então, a sua casa tem tudo que é necessário, né? Na parte física, de construção da casa, está ok, não tá? E também tem uma coisa. Sua casa tem piso? Tem. A sua casa não é igual à casa do poema? Vocês lembram do poema que fala sobre uma casa que não tinha teto, não tinha nada? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não. Por quê? Porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Então, que casa é essa? Que não tem chão, não tem parede, né? E a sua tem, né? Tudo bem, bora lá. Marque com X, estamos na questão 3. Marque o X no que, segundo o texto, encontramos em uma casa. Além do teto, das paredes, das janelas e das portas, nós encontramos outras coisas em uma casa. Que nós conversamos sobre acolhimento, sentimento, colaboração dentro de casa. Não é verdade? A gente viu na imagem que além do desenho da casa, a gente tem aqui uma família que ela está feliz. Olha a expressão deles. Estão felizes. Então, dentro de uma casa, as pessoas têm que estar felizes. Então, bora lá marcar um X no que precisa ter, o que nós encontramos em uma casa. Nós encontramos afeto. Afeto é uma coisa boa, né? Se sim, marca o X. Raiva, aquela emoção que não é boa, não é verdade? Então, numa casa, a gente encontra raiva, descanso, tristeza, proteção, sossego. Então, de acordo com o texto, você vai encontrar em uma casa afeto, descanso, proteção, sossego, e a gente ainda pode encontrar amor, paz, cuidado, tranquilidade, muitas coisas boas, não é verdade? Então imagine a sua casa, né?
como é a sua casa, qual é o sentimento que você consegue encontrar na sua casa. Não é bom ter uma casa? Não é bom ter um lugar que quando a gente vai, a gente sai, a gente tem para onde voltar, onde a gente vai encontrar nossa família, onde você vai encontrar todos os seus objetos, suas coisinhas. Então é muito bom a gente agradecer, né, por ter um lar, por ter uma casa, porque muitas pessoas não têm, não é verdade? Então, pense na sua casa, como ela lhe traz bons sentimentos, tá certo? Então, vamos passar aqui, ó, moradias para um futuro melhor. Essa parte de moradias para um futuro melhor, nós vamos deixar para a próxima aula, tá certo? Hoje nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido a função das moradias, né, das casas, que além dela ter a função de proteger, nos abrigar, ela também tem a função de nos acolher e trazer bons sentimentos. Nós ficamos por aqui e até a próxima.